Olá, bom dia, curadores, bem-vindos à minha casa. Eu sou a Bárbara Couto e neste espaço vou-te ensinar a seres terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade, com paixão e com saúde através do Shiatsu Medicina. E hoje vou-te começar a contar porque é que eu escolhi o Shiatsu e não outra terapia qualquer. Tu gostas de histórias? Eu adoro uma boa história. Então agora vou-te tentar contar um pouquinho o que aconteceu já no ano 2012, há uns bons anos atrás, quando eu decidi de facto inscrever-me no curso que ia mudar a minha vida. Então nesse ano 2012, no início do ano, eu estava a passar um momento muito difícil. Na verdade, ele já vinha de trás, em que eu estava muito perto de uma depressão profunda. Eu sofria muito com ansiedade, tinha sempre a sensação que andava a correr, trabalhava imensas horas por dia, nunca sabia quando é que ia parar, porque o meu chefe na altura pedia-me para eu ir trabalhar ao sábado, ao domingo, e eu não tinha limites pessoais, não sabia dizer não, então eu sentia mesmo naquela roda do hamster, sempre com a sensação que a minha vida era que trabalho, casa, casa, trabalho, comecei a perder contacto com amigos, o meu relacionamento na altura com o André também já estava bastante prejudicado, então eu comecei a perceber que eu tinha mesmo que me ajudar a mim própria e comecei a fazer psicoterapia, comecei a meditar, foi aí que me inscrevi nas primeiras práticas de yoga também. E quando comecei a melhorar um bocadinho, só quando comecei a melhorar um bocadinho, é que vi o Instituto de Medicina Tradicional, que estava já há vários meses, na verdade, ao lado do cartório notarial, onde eu ia semanalmente. Mas é mesmo assim, quando nós estamos depressivos, há aqui uma sensação de que vivemos nos nossos pensamentos, então não vemos tão bem o mundo à nossa volta, é como se o nosso olhar tivesse toldado, como se tivéssemos umas persianas que nos fecham. Então eu quando comecei a abrir um bocadinho o olho, vi esse instituto e como estava numa fase em que eu queria mesmo fazer coisas diferentes por mim, resolvi entrar. Porque na verdade o que me fez ir para direito foi a ajuda aos outros. E na altura eu lembro-me que até duvidei durante breves momentos se deveria ir para psicologia, só que alguém me disse que psicologia não dava nada. São aquelas histórias que nós, quando temos 17, 18 anos, não conseguimos discernir. Então, diziam-me que psicologia não dava nada e eu acreditei. Como se isso existisse, não é? Nós, quando trabalhamos com paixão, todas as áreas, a meu ver, são válidas e são realmente as áreas em que nós devemos investir. E também me disseram que possivelmente eu estaria com questões emocionais, que estava efetivamente, mas não quer dizer que toda a gente queira ir para a psicologia para ser terapeuta de si própria, psicóloga de si própria. Na altura eu fiquei um pouco confusa e então decidi ir para direito. Mas na base dessa ida para direito e na base da minha paixão está sempre esta ajuda ao outro, então eu julgo que na altura quando entrei no Instituto de Medicina Tradicional não imaginei que iria ter possibilidade de fazer isso profissão, mas na verdade esse contacto direto com o outro, eu saber que podia estar mais diretamente ligada às pessoas de uma forma diferente na que eu estava agora a vivenciar como advogada, estimulou-me. Então, na altura, eu fui à secretaria e vi os cursos todos e inscrevi-me até em Ayurveda. Foi assim a minha primeira inscrição, mas como aquele curso de Ayurveda só começaria passado um mês, salvo erro, a Hilda, que estava na secretaria, disse-me que ia haver um workshop de shiatsu e que na altura nem se chamava shiatsu, era, eu julgo que se chamava o workshop à descoberta do toque, algo assim, à descoberta do toque, então era assim um título genérico, mas que eu como estava com muita vontade de começar a fazer já alguma coisa de diferente, resolvi de facto ir a esse workshop.
E nesse workshop conheci a terapeuta Ana, que era terapeuta de shiatsu, e eu senti duas sincronicidades, ou coisas assim que me fizeram pensar que eu não estaria ali por um acaso e que efetivamente deveria mudar para o shiatsu. Então, a primeira foi que a terapeuta Ana, ela fazia anos no mesmo dia que eu, no dia 6 de Abril, e então eu achei isso super assim curioso, uma coincidência e uma ligação, eu senti logo uma empatia por causa dessa data de nascimento. E a segunda foi bastante mais impressionante, ela chamou-me ao centro, estávamos assim umas 20 pessoas, estava muita gente, e ela chamou-me ao centro e questionou-me se eu não estaria grávida. E eu achava que não. E de facto, passado 15 dias, eu descobri que estava grávida. E aquilo impactou-me, porque eu percebi que ela já tinha percebido que haveria essa possibilidade de eu estar grávida, e eu achei aquilo extraordinário, como é que ela tinha tido essa sensibilidade através do toque terapêutico de perceber o meu estado. Então isso fez-me ir outra vez à secretaria e pedir para alterar para o curso de shiatsu, que também começaria dali a uns tempos, e que de facto foi a melhor coisa que eu fiz. Porquê? Assim, diferenças que eu julgo que ainda hoje, passados 10 anos, mais de 10 anos, eu vejo vantagens. A primeira coisa é o shiatsu fazer vestido, portanto, eu, assim como estou, posso fazer shiatsu, então permite-me, em qualquer situação, no meu dia a dia, até às vezes em festas de anos, é raro eu não receber um chamado para tocar alguém, porque de facto pode-se fazer vestido, não precisamos de equipamento especial para o fazer, faz-se num fino colchão, o futon, mas posso fazer sentada, posso fazer de pé. Então, essa pressão com os dedos e o estiramento, o alongamento pode ser feito em qualquer lugar de uma forma muito simples, muito tranquila. E isso, como eu sou uma pessoa muito prática, conquistou-me. Não há constrangimento de ter que me despir ou ter que de facto colocar agulhas ou qualquer outro tipo de instrumento para fazer a terapia. Basta uma grande paixão, boa vontade e umas mãos. Só isto. E depois eu também senti que na base do shiatsu estava aqui uma medicina muito antiga, uma sabedoria muito profunda, e eu fui investigar bastante mais sobre as bases do shiatsu, e na base está a medicina tradicional chinesa, e essa medicina tradicional chinesa sempre me fascinou por causa dos 5 elementos. Eu já tinha tomado contacto com os 5 elementos por causa do yoga, e perceber que de facto na China, também no Japão, essa era a base médica, foi para mim muito importante. Ter essa garantia de haver uma base científica, até porque eu sou filha de profissionais de saúde. E então isso ajudava-me, dava-me segurança, dava-me confiança para eu avançar na minha prática, que na altura eu não imaginei que iria fazer profissão, na altura era só um extra e uma possibilidade de eu ver um pouquinho mais do que aquele meu dia a dia, que era sempre monótono, numa profissão que eu já estava completamente descrente, desanimada, e que eu já sentia de facto que eu não queria passar toda a minha vida a fazer, pelo menos só aquilo. Então eu inscrevi-me no curso de shiatsu, e de facto essa turma era muito especial. Foi o primeiro curso em Braga do IMT, e tinha 7 alunos, era uma turma pequenina, mas cada um com a sua particularidade. Vou recordar sempre essas pessoas com muito carinho na minha vida. E eu fiz o curso de shiatsu
sempre grávida. E isso levou-me a eu desenvolver o meu próprio método. Porquê? Porque aqui em Portugal ainda havia muita dúvida sobre o toque em mulher grávida. Então eu podia fazer terapia aos meus colegas, mas eles não me podiam fazer a mim. Então eu geralmente só era tocada quando era pela minha professora, por estar grávida. Então o que é que eu fiz? Como eu sou muito rebelde e gosto de me pôr à prova, eu disse: não, eu não estou a ser tocada, então eu vou-me tocar em mim própria. Então eu comecei, sempre que podia, a estudar em casa, eu fazia autotoque e comecei a ter apurar uma sensibilidade no autotoque e na autocura muito grande. Eu percebi que de facto tinha facilidade em identificar no meu próprio corpo os canais, a rede dos canais de meridiano, que eu depois vou falar noutros vídeos a seguir. Então, apesar de no curso não ser estimulado esse autotoque, eu, como não era tocada pelos meus colegas, fazia-o em casa e comecei a perceber a vantagem dessa autocura. Então, eu senti que efetivamente estava ali a crescer e a desenvolver uma mais-valia que depois só anos mais tarde é que eu percebi o quão maior era. Também depois do curso percebi que, apesar de eu ser imensamente grata a essa formação inicial, nós tínhamos muitas falhas a nível da medicina tradicional chinesa, que está na base do shiatsu, que apesar de ser japonês, o shiatsu, ele vem tradicionalmente desta medicina milenar que tem mais de 4.000 anos. E então comecei a perceber que eu tinha que estudar um pouco mais de medicina tradicional chinesa. Então fui ver os cursos de medicina tradicional chinesa que eram de 4 anos e eu tinha uma filha pequena, entretanto tive o meu segundo filho e eu não conseguia investir em termos de tempo esses 4 anos, mas fiz muitos cursos paralelos, pequenos cursos, mais pequenos, mas que me ajudaram de facto e comprei livros, tenho aqui uma biblioteca bem grande em casa, mais dedicada à medicina tradicional chinesa, então eu comecei a investir muito tempo em estudar para fazer melhores diagnósticos, porque eu percebi que o terapeuta de shiatsu não era um massagista, um simples massagista, e eu quando recebia os meus pacientes eu tinha muita necessidade de entender a causa, o que estava ali na base da doença, não atender só aos sintomas, mas perceber o que estava na base, e comecei a perceber que eles tinham que receber também indicações terapêuticas e que eram essas indicações que eu dava no final da consulta que os levavam à cura. Ou seja, eu não queria ser um penso rápido na vida deles, não é? Tipo, vou aliviar a minha dor, a minha indisposição, a minha angústia, a minha ansiedade, mas depois não vou perceber de onde é que isto vem e não vou curar definitivamente. Então eu comecei a apurar-me como terapeuta e é isto que eu hoje ensino, não uma técnica, ou seja, o shiatsu é um veículo, é um meio, mas eu ensino o que é isto de ser um terapeuta. Então, a primeira coisa que eu descobri é que eu preciso de praticar este autotoque, esta autocura, eu preciso ser terapeuta de mim. E depois, quando eu descubro esta potência de ser terapeuta de mim, é que eu começo a apurar o que é isto de ser terapeuta do outro. E porquê é que eu digo isto? Porque, infelizmente, há montes de profissionais excepcionais de medicina oriental, acupuntores, principalmente aqui em Braga há bastantes acupuntores, e que eu já frequentei e que reconheço imenso valor, imensa sabedoria, mas que têm dificuldade em praticar depois a componente mais humana
que aí eu vou buscar mais ao lado da psicologia, e foi aquilo que me atraiu na altura quando eu imaginei a minha vida como psicóloga, que é a escuta ativa do outro, é o entendimento da sua história. Então, o que eu sinto é que há muitas terapias orientais que se estão a transformar em terapias ocidentais, mas também há outras, como por exemplo a aromaterapia. As pessoas pedem um óleozinho para curar, ai, tens aí o óleozinho para eu dormir, tens aí como se fosse um medicamento. Então é, no fundo, transformarmos toda uma sabedoria que podia nos ajudar a ir à origem, à causa, em coisas que queremos resolver no imediatismo, que queremos resolver rápido e sem olharmos verdadeiramente com olhos de ver o que é que me levou ali, o que é que me levou àquele sintoma, e curarmos realmente e em definitivo, ou pelo menos com uma consciência plena do que é que está a originar aquela dor ou aquela doença. Então, eu entender na medicina chinesa esta parte orgânica, ou seja, perceber que estes 5 órgãos estavam ligados a 5 emoções e que isso podia de facto mudar realmente a vida das pessoas, porque lhes devolvia saúde, lhes devolvia confiança, lhes devolvia vontade de viver, fez de mim terapeuta de shiatsu medicina. E medicina por causa da medicina chinesa, shiatsu porque é realmente a técnica da pressão com as mãos, do estiramento, tudo isto de uma maneira simples por cima da roupa, de uma maneira que se pode fazer em qualquer lugar, que se pode fazer em autocura, aos amigos, à família. Podemos estimular estes pontos, abrir estes meridianos, estes caminhos, que eu depois vou explicar com mais pormenor em próximos vídeos. Espero que tenham gostado desta história, desta entrada no mundo do shiatsu, que não foi assim muito pensada, foi mesmo por causa das sincronicidades da vida, mas em que eu ouvi um chamado do meu coração e que ainda bem que eu escutei, ainda bem que naquele momento eu tive essa sensação de que podia se abrir ali um novo caminho na minha vida. Eu não imaginei que seria tão grande o que iria acontecer a seguir, tão maravilhoso, mas nós precisamos de dar os primeiros passos, né? Nós damos o passo, Deus põe no chão, mas estes primeiros passos são muito, muito fundamentais e podem de facto fazer a diferença na nossa vida, podem significar um caminho ou outro caminho. Então, um resto de um bom dia para ti e espero que tenhas gostado desta história.